tema da pregação de hoje: o Senhor Jesus ressuscitou no sábado e não no domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar início, então, a este estudo importante que esclarece um grande engano. Estou aqui com a apostila aberta, compartilhada para vocês. Vamos à introdução. Jesus Cristo e o sinal de Jonas. Um dos incidentes interessantes do Antigo Testamento e que está ligado ao tema da salvação é o que envolve o profeta Jonas e o grande peixe. Jonas é uma ilustração ou um tipo de Cristo, não em sua resistência de fazer o que Deus ordenou, mas sim na experiência de permanecer 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe que o Senhor preparou. Jesus Cristo não podia deixar de fazer uso desta história em sua pregação, porque não foi um incidente casual. Deus o planejou e seria fator de vital importância para confirmar o plano da salvação mediante a autenticidade do nosso Salvador. Então nós vamos entender, meus irmãos, que o sinal de Jonas, dado pelo próprio Messias, é como se fosse uma autenticidade de que ele era o verdadeiro Messias. Sem o relato do incidente com Jonas, existiria dúvida sobre a efetiva consumação da obra redentora. Isto porque, se Jesus, o homem apontado como centro do plano da salvação, que deu a sua vida na cruz, não fosse realmente o Filho de Deus, sem pecado, não poderia haver segurança de salvação para ninguém. Então imagina que o Messias ele dá um sinal e aquele sinal não se cumpre. Não haveria segurança de salvação para as pessoas. Aí os judeus estariam certos de falar que ele era um impostor, mas não, nós vamos ver que o sinal dele se cumpriu e que ele é o verdadeiro Salvador. O próprio Cristo, que era constantemente acusado pelos líderes religiosos de ser um impostor, disse a alguns escribas e fariseus que não lhe seria dado outro sinal, além do de Jonas, para provar a sua afirmação de ser o Messias. Então nós vemos Jesus afirmando em várias partes dos evangelhos que ele era o Messias, especialmente no Evangelho de João, que ele fala claramente para mulher lá do poço de Samaria: eu sou o Messias. Se pegarmos aqui, por exemplo, João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher, versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou no versículo 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E Jesus disse isso também no capítulo 8, para os judeus: eu sou o Messias, ego eimi. E o que acontece? Qual que foi o sinal que ele deu? Mateus 12, versículos 39 e 40, o sinal para provar a messianidade. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim, meus irmãos, a validação do plano de salvação depende da confirmação de tal sinal. Se Jesus não permanecesse na sepultura exatamente pelo período de tempo por ele dito, ele não seria considerado como verdadeiro Messias. É importante também notar que o relato feito por Mateus ensina que depois de sua morte, Cristo estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites, ou seja, um total de 72 horas. O mesmo tempo, portanto, que Jonas ficou confinado dentro do grande peixe. Assim, Jonas foi um tipo, entre aspas, de Jesus no túmulo terreno. Tipo é algo que tipifica, é como se fosse uma ilustração, uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, o que Jesus estava explicando para os judeus? Jesus explicou o seguinte: olha,
Da mesma forma como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, eu também vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, na sepultura. E depois eu vou ressuscitar. E nós vemos ele repetindo esse sinal messiânico, se eu não me engano, em Mateus 16. Sim, Mateus 16, 4. Então ele fala aqui em Mateus 12, versículos 39 e 40, que nós já lemos. E depois ele reitera isso, meus irmãos. Mateus 16, 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Mais uma vez, Jesus insiste no sinal de Jonas. Assim a gente vê que é impossível que ele tenha morrido na sexta-feira, final do dia, e ressuscitado domingo de manhã. Pelas palavras do próprio Jesus, é impossível, é inaceitável biblicamente que ele tenha morrido na sexta-feira, final da tarde, no pôr do sol, e tenha ressuscitado no domingo de manhã. Porque se isso tivesse acontecido, esse sinal que ele reitera, que ele afirma categoricamente, seria falso, não teria acontecido. Tanto que muitos judeus, hoje em dia, muitos judeus não aceitam Jesus por culpa do catolicismo e do protestantismo, que falam que Jesus ressuscitou no domingo de manhã, tendo morrido na sexta no pôr do sol, no crepúsculo da sexta. Então os judeus falam, não, mas não foi esse sinal que o Messias deu. E o sistema religioso continua pregando essa heresia, continua pregando essa falsa doutrina, que hoje nós vamos ver que ela não tem base bíblica. Nós vamos usar a Bíblia para derrubar este falso ensinamento das denominações religiosas. Sai dela, povo meu, porque não tem mais jeito. Como pode este sinal de Jesus ser verdadeiro? Agora, tentando entender como que pode o sinal ser verdadeiro. Se Jesus foi crucificado na sexta-feira santa, que é o que pregam por aí, posto no túmulo justamente antes do pôr do sol deste mesmo dia, e se levantou na manhã de domingo, como defendido de forma equivocada pelas denominações religiosas, ele não esteve no túmulo os 3 dias e 3 noites, e assim não poderia ter sido o verdadeiro Messias. No entanto, Cristo especificou claramente que o único sinal que lhes daria para demonstrar que era o Messias seriam seus 3 dias e 3 noites sepultados no coração da terra, ou seja, o mesmo tempo que Jonas esteve dentro do ventre do peixe. Seria isto uma contradição ou podemos harmonizar esta promessa de Jesus com os fatos relatados na Bíblia? Um exame cuidadoso da Escritura revelará que não há incompatibilidade, mas completa harmonia, bem como que Deus é muito exato e detalhista em tudo o que faz. Em Jonas 1,17, lemos o seguinte: Então o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Passagem que é muito clara. Isto esclarece que Jonas esteve verdadeiramente dentro, ou sepultado no peixe, 3 dias completos e 3 noites completas, o que equivale a 72 horas, 24, 48, 72. Antes de acontecer isso, Jonas havia entrado num barco para fugir do seu dever. Porém, o tempo em que permaneceu no navio não conta nos 3 dias e 3 noites que esteve dentro do peixe. Para fazermos o paralelo verdadeiro, nós não podemos contar o tempo em que Cristo esteve nas mãos dos judeus e dos romanos. Deve ser considerado somente o tempo em que esteve de fato na sepultura. Vamos tentar entender agora quando Jesus Cristo foi colocado no túmulo. Ele foi colocado ali no mesmo dia em que foi crucificado, precisamente na tarde deste dia, próximo ao pôr do sol.
Com relação a isto, citamos o relato do seu sepultamento, como está registrado em Marcos 15, 42 e 43. Vamos à leitura aqui na Almeida Corrigida Fiel. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele foi crucificado na tarde de um determinado dia, que nós já vamos explicar qual foi, e morreu naquele mesmo dia. E era o dia da preparação. Só que a Bíblia fala, era a véspera do sábado. Então será que o sistema religioso está certo de falar que ele foi crucificado na sexta-feira? Nós vamos entender que não, meus irmãos. Na Almeida Revista Atualizada, o versículo 42 de Marcos 15 está da seguinte forma: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. O mesmo relato encontra-se em Lucas 23, 52 a 54. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Vocês podem estar um pouco confusos, porque a Bíblia está dizendo que o dia seguinte seria um sábado. Então, como que ele ressuscitou no sábado? Calma que vocês já vão entender. Apenas acompanhem o estudo. Na King James, Lucas 23, 54, e era o dia da preparação e ia começar o Shabat. Esses versos logicamente fixam uma questão. Que dia da semana era este chamado de sábado ou Shabat? E que dia era este chamado de preparação? De acordo com o quarto mandamento, que se encontra em Êxodo 20, versículos 8 a 11, o sétimo dia da semana está designado como sábado, o qual é chamado de sábado até hoje. Sábado significa parar, cessar, ou seja, parar as atividades. Esse é o significado da palavra Shabat ou sábado. Então, quando a pessoa fala, eu não guardo o sábado, é a mesma coisa que ela falar, eu não respeito o dia de parar, eu não respeito o dia de cessar. Mas, prosseguindo aqui no estudo. Portanto, se o sábado mencionado em Lucas 23, 54 era o sétimo dia da semana, poderíamos imaginar que a sexta-feira fosse o dia da preparação. Por este raciocínio, Cristo teria sido crucificado e sepultado na sexta-feira, precisamente antes do pôr do sol. Então, por esse raciocínio, a gente estaria entrando na doutrina do sistema religioso, só que a gente teria um problema muito grave com relação ao sinal de Jonas. O sinal de Jonas não poderia acontecer se ele foi sepultado na sexta-feira final do dia. Mas esta é a conclusão comumente aceita pelo sistema religioso. Contudo, se esta conclusão fosse correta, Cristo não teria cumprido a profecia relacionada a si mesmo. Porque se ele ressuscitou no domingo de manhã, como geralmente se crê, ele esteve no túmulo somente 2 noites e 1 dia. Ele falou 3 dias e 3 noites. Mas se ele morreu na sexta, no pôr do sol, no final da sexta, e ressuscitou no domingo, logo de manhã, no primeiro horário, o que nós teríamos? Nós teríamos somente 2 noites e 1 dia. Nós teríamos sexta-feira de noite, primeira noite. Nós teríamos o sábado, primeiro dia. E o sábado de noite, segunda noite. Acabou. Não cumpriria a promessa dele, não cumpriria o sinal dele. E se ele não esteve ali o tempo completo que ele mesmo prometeu, os escribas e os fariseus estavam certos de que era o impostor, porque ele assegurou que os 3 dias e 3 noites no seio da terra seria o cumprimento do sinal dado,
Então, o sinal que ele deu em Mateus 12, 39 e 40, o sinal que ele deu em Mateus 16, versículo 4. O sinal miraculoso, né? Qualquer tentativa de contar alguma parte do dia de domingo como outro dia completo, no qual Cristo poderia ter estado no túmulo antes de ressuscitar, não teria qualquer base, pois de acordo com João 21, o domingo nem sequer havia raiado, estava escuro e a pedra já havia sido retirada do sepulcro. Então João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, ainda estando escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, com base na doutrina falsa do sistema religioso, nós teríamos somente 2 noites e 1 dia. Portanto, devemos estar seguros de que há grave equívoco com a teoria da crucificação na sexta-feira à tarde e da ressurreição no domingo de manhã, pois Cristo é o verdadeiro Messias e sempre disse a verdade. É óbvio que Jesus não mentiu. É óbvio que Jesus disse a verdade. Então quem está mentindo? Quem está mentindo são esses templos de pedra. Quando Jesus deixou o túmulo? Primeiro precisamos entender quando Jesus foi colocado no túmulo. Todos os escritores dos evangelhos testificam o fato da ressurreição. Porém, surpreendentemente, nenhum deles menciona o instante exato em que houve este acontecimento. Os relatos mostram que, ainda escuro, na madrugada do primeiro dia da semana, Cristo já não estava mais no túmulo e a pedra já havia sido removida. Lucas 24, versículos 1 e 2. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Então elas foram bem de madrugada ainda, e a pedra já tinha sido removida e Jesus já tinha ressuscitado. Então no comecinho de domingo, nos primeiros minutos de domingo, muito de madrugada, segundo aqui Lucas 24, versículos 1 e 2, a pedra já se encontrava removida. Jesus já não estava mais lá. Isso já descarta a ressurreição no domingo. Marcos 16, versículos 2 ao 4. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, essas passagens, elas não revelam quando que aconteceu a ressurreição. Elas revelam que logo no comecinho do domingo, ele já não estava mais no túmulo. Mas não falam quando que ele ressuscitou. João 21. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Nós lemos Lucas, Marcos e João. O que Lucas, Marcos e João falam em comum? Todos os relatos mostram que Cristo já havia saído da sepultura quando as mulheres chegaram logo no início do domingo, mas não revelam quando ocorreu a anterior ressurreição. Porém, devemos observar que não lemos acima o relato da ressurreição, que nos mostra Mateus no seu evangelho. Mateus revela o tempo. Mateus 28, versículos 1 ao 6. Olha que interessante. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago,
e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas desmaiaram. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. Mateus revela o tempo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E nós vamos ver agora outras versões, meus irmãos, que nos revelam que no finalzinho do sábado, ele já havia ressuscitado. Olha que interessante. Nós vamos descartar por completo a ressurreição no domingo. Almeida Revista e Corrigida, de 1969. Todos vocês têm essa Bíblia online. Já vou colocar na tela para vocês. Como que está a Almeida Revista e Corrigida de 1969? Ela nem é tão antiga assim. Pouco mais de 50 anos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E eu vou colocar aqui para vocês, olha. Mateus 28:1. Almeida Revista e Corrigida, 1969. bibliaonline.com.br. Todos têm acesso. Todos quase têm esse aplicativo ou acessam diretamente pelo site. Vou até dar um zoom aqui. Vocês estão percebendo? Versículo 1. E no fim do sábado. No fim do sábado ele já tinha ressuscitado. Mostrando que é impossível que ele tenha ressuscitado no domingo, como é pregado no meio evangélico, no protestantismo, no catolicismo. Todas as denominações estão enganando as pessoas. Eles usam de subterfúgios para tentar validar a falsa guarda do domingo, sendo que nem sequer existe domingo na Bíblia. Existe o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o Shabat. Shabat, que significa parar, cessar. Lembra-te do sábado para o santificar. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4:9, Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento colocam o sábado como dia da guarda. Vamos colocar aqui Hebreus, que é Novo Testamento. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo de desobediência. Qual que é o dia de descanso do povo de Deus? No Novo Testamento é o sábado, sempre foi o sábado. Isso é inerente à criação do mundo. A guarda do sábado, ela nunca deixou de existir e ela nunca vai deixar de existir. No reino milenar vai ter a guarda do sábado, no reino eternal teremos a guarda do sábado. Por quê? Porque quando Deus criou os céus e a terra, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus, ele não apenas separou o sétimo dia como um dia especial, santificar significa separar, como também abençoou o sétimo dia. No sábado, Deus derrama as bênçãos aos fiéis que guardam esse dia.
O sábado, ele não é relacionado ao povo judeu, ele é relacionado à própria criação. Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa da humanidade. Lembra-te, quando ele fala para os judeus, ele fala, lembra-te do sábado, ou seja, já existia. Lembra-te do sábado para o santificar. Não era uma novidade, não era novidade nenhuma. Antes de existir o homem, o sábado já havia sido separado e santificado. E nós vemos no profeta Isaías, capítulo 65, se eu não me engano, 66, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, mesmo no reino milenar, mesmo no reino eternal, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará a mim. Ou seja, a guarda do sábado ela nunca para, ela nunca cessa. Nunca vai existir um tempo, desde a criação da terra até toda a eternidade, nunca vai existir um tempo em que não exista a guarda do sábado para o povo de Deus. Isso é irrevogável, irretratável, é algo inerente ao Criador, à criação. Não existe domingo na Bíblia, nunca vai existir. Isso é coisa de Constantino, que era um sacerdote pagão, um imperador romano pagão, que adorava o Deus Sol, o Sol Invictus, e o dia de adoração desse Deus Sol era no primeiro dia da semana. Então Constantino que impôs a guarda do domingo. Quando veio a apostasia precede o homem da iniquidade, o anticristo, né? Não virá até que venha a apostasia. A apostasia veio com o concílio de Nicéia e depois veio o papado e ratificou a guarda do domingo, porque o papado, o anticristo, mudou a lei e os tempos. Então nós estamos desfazendo um grande engano. Bíblia SBB, no fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ver o sepulcro. Ele não está aqui porque ressuscitou, como disse, vinde e vede o lugar onde ele jazia. Meus irmãos, nós estamos vendo em várias versões que no fim do sábado ele já tinha ressuscitado, e até mesmo a versão Almeida mais atual que existe, a que todo mundo tem em casa. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou tirar da versão de 1969, eu vou colocar a Almeida Revista Atualizada. A mais atual que nós temos também tá no findar do sábado. Mesmo uma versão nova, no findar do sábado, ele já ressuscitou. Mateus é o único escritor de evangelho que assinala o tempo de ressurreição. Ele escreve de uma visita feita ao túmulo antes de começar o primeiro dia da semana, ou seja, no findar do sábado, na transição entre o sábado e o primeiro dia. Quando elas chegam na transição, ele já não estava mais. Ele não diz exatamente quanto tempo antes de que o dia seguinte começasse, porém está definido que foi à tarde, na última hora do sábado semanal. Vejamos agora a tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e correta, de 1897. E na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana, elas foram ver o sepulcro. Não está aqui porque já ressuscitou. O irmão Flávio ele tem essa Bíblia e nos mandou uma foto. Então está aqui na tela para vocês. A Almeida. Está um pouquinho embaçada a imagem aqui, mas eu vou ampliar. João Ferreira de Almeida, traduzida em português, revista e correta, 1897, Lisboa. E aqui o texto. E na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana, não está aqui porque já ressuscitou. Se ressuscitou no fim do sábado, na tarde do sábado, não pode ter sido no domingo.
Querem mais, meus irmãos? Olha que interessante. Tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e correta de 1903, a mesma coisa. Vamos pegar agora a Bíblia de 1903, eu tenho ela aqui inteira digitalizada. Eu tirei foto apenas da capa, traduzido em português pelo padre João Ferreira da Almeida, nova edição, revista e correta. Lisboa, 1903, para todos verem, aqui está compartilhada a tela. Lisboa, 1903, traduzida pelo Padre Almeida. O que está escrito nessa versão? A mesma coisa. Mateus capítulo 28, e na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana. E no verso 6, aqui no... Não está aqui porque já ressuscitou. Mais uma prova de que a ressurreição se deu no fim do sábado, na tarde do sábado, e não do domingo. Isso explica completamente porque Cristo já não estava no túmulo quando o visitaram de madrugada ao iniciar o primeiro dia da semana, hoje chamado de domingo. Na realidade, ao visitarem no pôr do sol, né? Porque o dia começa no pôr do sol. Algumas versões falam madrugada, mas o correto mesmo é pôr do sol. Visitaram no crepúsculo. Crepúsculo também estaria correto. As mulheres, no relato de Mateus, estavam nas redondezas no tempo da ressurreição, porque Mateus relata que, abre aspas, houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu e chegando, havia revolvido a pedra que estava sentado sobre ela. Fecha aspas. Elas, no entanto, não viram realmente que Cristo havia sido levado do túmulo. Elas até acharam que o corpo tinha sido roubado. Quando a gente continua além do relato, elas acharam que o corpo tinha sido roubado. Note-se que Mateus detalha o tempo da ressurreição com duas expressões diferentes: no fim do sábado e quando já despontava o primeiro dia da semana. Estes são sinônimos, já que o sábado termina no pôr do sol. Em versões mais antigas podemos encontrar e na tarde do sábado, como nós vimos aqui. Nós vimos 3 versões: a Almeida de 1969, uma Almeida de 1897 e outra Almeida de 1903. Todas falam e na tarde do sábado. Portanto, meus irmãos, resta provado que a ressurreição aconteceu na tarde do sábado, pouco antes do pôr do sol, quando o primeiro dia da semana estava perto, começando a aparecer, quando o crepúsculo e a grande escuridão deram promessa de um novo dia que iria começar. Porém, definitivamente antes. A ressurreição foi efetuada no final de um dia, na parte final do sábado, e não no princípio do outro. Nós temos outras traduções confirmando isso. Versão revisada americana, Novo Testamento da União Americana da Bíblia, publicada pela Sociedade Publicadora Batista Americana, Rotterman, George Hickerberry, em seu Novo Testamento grego interlinear. Aqui ele fala certinho, olha. Na tarde de sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana. Essa é a tradução perfeita. Quando estava escurecendo. Porque assim, o dia muda quando está escurecendo. Tanto que a gente recebe o sábado no pôr do sol da sexta. Quando nós estamos na sexta-feira, quando o sol se põe, ou seja, quando está escurecendo, começa o novo dia. Então, essa tradução é a tradução perfeita. Na tarde de sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana. A tradução grega mais antiga que qualquer outro texto grego conhecido, de Sinaitic Palimpsest, confirma as traduções citadas acima. Então, a tradução mais antiga, mais perfeita que nós encontramos foi essa aqui do grego, de Sinaitic
palimpsest. Não sei se é assim que se pronuncia exatamente, mas está escrito o seguinte: na tarde de sábado, quando estava escurecendo, e é escurecendo mesmo, para o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. E aí os anjos falam no versículo 6, não temais, porque sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ide logo dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Isto fica confirmado com a tradução interlinear do Novo Testamento grego por George Hickerberry, PhD, da Universidade de Chicago e Universidade Colgate, Departamento de Línguas Semíticas. Então ele fez a mesma tradução que está nessa tradução aqui mais antiga. Portanto, visto que ele ressuscitou no fim do sábado, temos somente que contar para trás até o tempo que ele profetizou que estaria ali, para determinar quando foi posto no sepulcro. Esta contagem para trás nos leva precisamente ao crepúsculo de quarta-feira, o que significa que Jesus foi crucificado neste dia, ou seja, em uma quarta-feira e não na sexta-feira. Nós já temos aqui duas revelações. A primeira é que ele ressuscitou na tarde do sábado. E a segunda é que ele foi crucificado e morto na quarta-feira. Ele morreu na tarde de quarta-feira. Agora, como que o dia seguinte era Shabat? Agora a gente só tem um problema. O que já está solucionado? Vamos colocar aqui. 1. Ressuscitou na tarde do sábado, próximo ao pôr do sol. Item 2. Foi crucificado e morto na tarde da quarta-feira. E aí o item 3 é uma pergunta. Então, como que o dia seguinte era um Shabat? Certo, meus irmãos? Quem está prestando atenção vai me fazer este questionamento. Gilberto, ok, você nos mostrou que ele de fato ressuscitou na tarde do sábado. Porque quando elas foram lá no final do sábado, o anjo disse, ele não está mais aqui. E nós vimos em várias versões da Bíblia. Como ele deu o sinal de Jonas, que ele ficaria 3 dias e 3 noites, voltando para trás, é certo que ele foi crucificado e morto na tarde da quarta-feira. Isso está provado pela promessa do próprio Messias, pelo sinal que ele deu aos judeus, em Mateus 12, 39 e 40 e Mateus 16, 4. Então, como que o dia seguinte era um Shabat? Vamos lá. Que é o que está aqui, olha. Porém, com isto surge a seguinte dúvida. Como poderia Cristo ter sido crucificado na quarta-feira, quando a Bíblia relata que ele foi crucificado no dia da preparação, véspera do Shabat? Marcos 15, 42 era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, ao cair da tarde. Então ele foi crucificado e morto no final da tarde. E na King James, chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat. João, o evangelista, nos dá a resposta. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Então João nos dá uma dica. O dia seguinte a este dia da preparação era um sábado especialmente sagrado. Nós vamos ver que não era o 7º dia da semana.
Na King James, porque foi aquele Shabat um grande dia. Mesmo versículo, João 19, versículo 31. Nós lemos na NVI. A NVI fala, era um sábado especialmente sagrado. E a King James fala, porque foi aquele Shabat um grande dia. Então nós estamos vendo que aquele sábado era um sábado diferente. Era um sábado especial. Um grande dia, especialmente sagrado. Isto mostra que Cristo foi crucificado um dia antes do chamado grande dia de sábado, ou sábado especialmente sagrado. Seria este sábado o 7º dia da semana? Não, pois o sábado semanal é um repouso determinado pelo 4º mandamento e nunca foi referido como um grande dia. Para que não reste qualquer dúvida, João esclarece que o dia anterior à Páscoa se chamava preparação, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então nós estamos vendo que era preparação da Páscoa. Cristo foi crucificado e morto na véspera de um Shabat cerimonial, especificamente na véspera da Páscoa judaica. Na verdade, na véspera da festa dos pães ázimos. É importante notar que a Bíblia menciona outros dias como sábado e que estes não correspondem ao 7º dia da semana, como veremos adiante. A gente vai notar, meus irmãos, que Jesus morreu na quarta-feira à tarde, ou seja, na própria Páscoa, no dia 14 de Nisan, e o dia seguinte foi um Shabat que caiu numa quinta-feira, o início da festa dos pães sem fermento. Naquela semana nós tivemos 2 sábados. Essa é a revelação bíblica. Relevante destacar que a Páscoa sempre ocorreu no dia seguinte da noite de lua cheia. E o dia seguinte da lua cheia neste ano da crucificação foi precisamente na quarta-feira, dia 14 de Nisan. Isso nós podemos puxar no calendário hebraico. Nisan é o mês judeu que corresponde a parte do mês de março e uma parte do mês de abril do nosso calendário. Os dias da semana são os mesmos nos 2 calendários. Quarta-feira no judeu, também é quarta-feira no gregoriano. Os dias da semana, eles nunca mudaram em nenhum lugar do mundo. Então, hoje para nós é uma quinta-feira à noite, no mundo inteiro é quinta-feira. Tem dia que já passou para sexta, mas isso somente em razão do fuso horário. Mas hoje é quinta-feira no mundo inteiro, amanhã é sexta-feira no mundo inteiro. Não importa se é calendário hebraico, se é calendário gregoriano. Os dias da semana, eles nunca mudaram desde a criação. Agora vamos esclarecer melhor esta questão dos 2 sábados naquela semana. Na semana que Jesus morreu, nós tivemos 2 sábados. Um cerimonial relacionado à Páscoa e o outro 7º dia da semana. Então Jesus foi crucificado e morto na quarta-feira. O dia seguinte era um Shabat. Era o início da festa dos pães sem fermentos. Depois o outro dia foi uma sexta-feira. E o outro dia, o sábado, 7º dia da semana. E no final do 7º dia ele ressuscitou. Não no domingo. Vamos para mais detalhes. Com uma simples comparação de textos, podemos provar que naquela semana da morte de Jesus houve 2 sábados. O primeiro, dia dos pães ázimos, que caía no dia 15 de Nisan e que neste caso foi na quinta-feira, e o sábado do Senhor, o 7º dia da semana. Então, tanto a quinta-feira quanto o 7º dia foram sábados. Para melhor entendermos, tomaremos um fato ocorrido neste período, ou seja, a compra de material e o preparo das especiarias para ungir o corpo do Senhor.
Vejamos quando isto ocorreu, segundo o relato de Lucas 23, versículos 54 a 56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Por esta passagem, definimos a ordem de acontecimento das coisas. Item A. Já estava terminando o dia da preparação, com o pôr do sol e começando o sábado. Não havia mais tempo para comprar e preparar as especiarias para ungir o corpo do Senhor, pois já era sábado. Item B. O verso 56, no entanto, fala que as mulheres, prepararam tudo antes do sábado e que repousaram neste dia, conforme ordenava o mandamento. Como entender isto? Como entender isto? Olha que interessante. Se já estava iniciando o sábado, como e quando elas compraram e fizeram os preparativos, se o verso final nos prova que elas observaram o sábado, elas guardaram? Comparemos agora o mesmo assunto com o descrito em Marcos 16, versículo 1. O que o Evangelho de Marcos nos revela? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Este texto parece complicar ainda mais. Todavia, é aqui que se esclarece os fatos, pois fala que as mulheres foram comprar especiarias depois do sábado. Então, quando terminou o sábado, compraram especiarias aromáticas. Ok? Então vamos tentar harmonizar os dois textos. Lucas, no verso 56, nos disse que este preparo ocorreu antes do sábado e Marcos disse que foi depois. Lucas, antes do sábado, elas prepararam as especiarias, ok? Essa parte de Lucas que nós lemos, capítulo 23, versículos 54 ao 56. E Marcos, depois do sábado, compraram as especiarias para poder preparar. Como poderiam ter preparado antes mesmo de tê-las comprado? Porque Lucas fala que elas prepararam antes do sábado. E Marcos fala que elas compraram depois do sábado. Como que elas poderiam ter preparado antes mesmo de comprar? A grande e esclarecedora verdade é que naquela semana houve 2 sábados. Um cerimonial, ocorrido na quinta-feira, ou seja, o primeiro dia da grande festa dos pães ázimos, que é o sábado cerimonial de Marcos 16:1, e outro, o 7º dia da semana, ou o sábado citado pelo 4º mandamento. Agora a gente vai ler corretamente as passagens. Primeiro, Marcos 16, versículo 1. Quando terminou o sábado cerimonial que caiu na quinta-feira, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias aromáticas. Então ficou bom agora, ficou tranquilo de entender. Quando terminou o sábado cerimonial que caiu numa quinta-feira, ou seja, quando terminou o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, elas compraram as especiarias. E aí a gente vai para Lucas, e voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram. Elas compraram na sexta-feira, ou seja, quando terminou a festa dos pães ázimos que começou na quinta, e prepararam na sexta, e no sábado, 7º dia, repousaram. Agora nós conseguimos conciliar tranquilamente essas duas passagens. Assim que Jesus morreu no dia 14 de Nisan, uma quarta-feira, também considerado o dia da preparação, foi sepultado no final deste dia, próximo ao pôr do sol.
portanto já quase na virada para a quinta-feira, que por sua vez era o dia dos pães ázimos, um sábado cerimonial e festivo especialmente sagrado. Foi depois desse sábado cerimonial, ou que caiu numa quinta-feira, que as mulheres compraram e prepararam as especiarias, o que harmoniza perfeitamente com Marcos 16:1. Uma vez preparado o material para ungir o corpo do Senhor, o que certamente se aprontou na sexta-feira, que aí sexta-feira elas podiam trabalhar, no sábado do Senhor, ou seja, no sétimo dia, elas repousaram conforme o preceito da lei, e na virada para o primeiro dia da semana, saíram para fazer unção. E aí, quando elas chegaram lá, o anjo falou, ele não está mais aqui, o corpo dele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou como havia dito. Isto harmoniza também Lucas 23:54 e 24:1 com Marcos 16:1 e 2. Portanto, fica claro que naquela semana houve 2 sábados. Agora, meus irmãos, tudo na Bíblia faz sentido para nós. Não tem nenhuma contradição, não tem nada estranho, não tem absolutamente nada em desarmonia. Nós estamos entendendo a Bíblia com plena e total clareza, meus irmãos. Outros dias chamados sábados ou shabats, que é o que Paulo fala em Colossenses 2:16. Colossenses 2:16, ele até fala que aquilo é sombra. E a Bíblia, ela nunca entra em contradição. Quando Paulo fala dos dias festivos, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Ele está falando dos sábados festivos, cerimoniais, celebrações. Está falando com relação a alguma festividade religiosa. Ele não fala aqui do sétimo dia da semana. A Bíblia fala de outros dias que, não sendo o sétimo dia da semana, também recebem o nome de sábados. Vejamos alguns exemplos de sábados cerimoniais, tais como a Páscoa, Yom Kippur, que é o dia da expiação, Festa dos Tabernáculos, Pentecostes e demais festas fixas do Senhor. Então Levítico 23:5 nos traz um deles. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. Levítico 23:24, um outro exemplo. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês, sétimo mês, no primeiro dia do mês, tereis um Shabat. Tá aqui, ó. Paulo fala sobre esses sábados, terei um Shabat, um memorial de soprar de trombetas e uma santa convocação. Tá exatamente assim na King James Fiel. Então não importa o dia da semana que caia. No mês sétimo, no primeiro dia do mês, terei um Shabat, um memorial de soprar de trombetas, uma santa convocação. Então não importa se vai cair na segunda-feira, na terça, na quarta, de qualquer forma é sábado. Levítico 23:27, outro exemplo. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Ou seja, Yom Kippur, no dia que o Yom Kippur cair é sábado. E tem vários, Levítico 23, 31 e 32. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, Paulo está falando para a igreja de Colosso sobre esses sábados, sobre esses shabates cerimoniais que podem cair em qualquer dia de semana. Paulo está falando de festividades religiosas, de luas cheias. Paulo não toca no sétimo dia da semana. O sétimo dia da semana é inerente à criação, é o dia do Senhor, é eterno. Levítico 23:34. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias, mais um Shabat. Levítico 23:38.
além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas. Levítico 25:4. Mas no 7º ano haverá um Shabate de descanso para a terra, um Shabate ao Senhor. Existe até Shabate no Antigo Testamento, né? Shabate de descanso para a terra. Lucas 6:1. Olha que interessante. Lucas 6:1 fala de uma semana que teve 2 sábados. E aconteceu que, no 2º sábado após o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Lucas 6:1, em qualquer versão da Bíblia, vamos colocar na Almeida, por exemplo. E aconteceu que, no 2º sábado após o primeiro. Ou seja, mais um exemplo de semana com 2 sábados. Então tinha alguma festa, podia ser qualquer uma, além do 7º dia, óbvio. O 7º dia sempre vai ter. Mas nessa semana caiu também 2 sábados. Normal, totalmente normal. Então no 2º Shabat após o primeiro. Certamente que este sábado de Lucas também não era o semanal, o 7º dia, mas um sábado cerimonial. Por que 2º após o primeiro? Porque era um sábado secundário, mas que caía primeiro na semana, antes do sábado do Senhor. Então pode ter caído numa terça, numa quarta, numa quinta, tanto faz. As festas em datas fixas, Shabats, eram celebrados em qualquer dia da semana, sendo que os dias em que não se trabalhavam eram considerados sábados. Quando verificamos algumas passagens do Antigo Testamento pertencentes à instituição da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, que vem em seguida, encontramos outro dia chamado sábado, e este é precisamente o sábado, ou grande dia a que João se refere no capítulo 19, versículo 31, citado anteriormente. Então aqui está esclarecido que na semana em que Jesus morreu e ressuscitou, tiveram 2 sábados, um cerimonial, além do 7º dia. E nós vimos vários dias que são chamados de Shabats na Antiga Aliança, porque Jesus viveu na Antiga Aliança, meus irmãos, e não na Nova. E quando Paulo fala, ninguém os julgue por essas coisas, ele está falando de festividades que eram sombras do que haveria de vir. Ou seja, os cerimoniais. Agora vamos falar o sábado cerimonial da festa dos pães ázimos. Cristo foi morto no dia 14 do primeiro mês hebreu, chamado Nisan ou Abib, o mesmo dia no qual o cordeiro de Páscoa era sacrificado no Antigo Testamento, conforme Êxodo 12, versículos 1 a 6. E isto podia acontecer em qualquer dia da semana. Êxodo 12, versículos 5 a 6. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E foi isso que aconteceu com Jesus. Os próprios judeus pediram para que ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. E Jesus morreu exatamente no dia 14 do mês hebreu chamado Nisan ou Abib, porque ele é o cordeiro da Páscoa. Então olha que interessante, o que aconteceu no Êxodo aconteceu com Jesus. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E ele morreu ao pôr do sol desse dia. Ele foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, sem manchas, sem máculas, cumprindo a verdadeira Páscoa. Na NVI está assim: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Infelizmente, os próprios judeus o entregaram à morte e pediram para que ele fosse crucificado e morto. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos.
E em Êxodo 12, quando toda a comunidade irá sacrificá-lo. Mesma coisa, ó. Que seja crucificado, responderam todos. Que mal que ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Então, toda a comunidade de Israel foi responsável, participou do sacrifício do Cordeiro de Deus, como acontecia com o Cordeiro da Páscoa judaica. Êxodo 12:8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. O sacrifício na tarde do dia 14 e a festa, o Shabat, ocorreu após o pôr do sol, no dia 15 de Nisan. Esta é a Páscoa do Senhor. Portanto, meus irmãos, em 14 de Nisan, ou Abib, pela manhã, o chametz, alimento fermentado, era eliminado e os sacerdotes do templo preparavam-se para a Peshá. O trabalho secular encerrava-se ao meio-dia e se iniciavam os sacrifícios às 15 horas. O dia seguinte à morte do Cordeiro da Páscoa sempre era chamado de sábado, lembrando que o dia seguinte se inicia ao pôr do sol e não ao nascer do sol. Então o dia começa ao pôr do sol. Levítico 23, versículos 5 a 7. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos, ou ázimos, dependendo da versão, do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, que é o Shabat. Nenhuma obra servil os fareis. Aqui o 15º dia chama-se sábado e era uma santa convocação. Nenhum trabalho servil ou trabalho de qualquer natureza deveria ser feito tratando-se de um sábado. Por isso que as mulheres, elas compraram as especiarias e elas esperaram a sexta-feira para poder preparar. Elas compraram, chegou a quinta-feira, que era a santa convocação, elas não puderam preparar. Aguardaram até a sexta-feira, o dia seguinte da festa dos pães ázimos. Aí sim, elas prepararam os ungentos. E depois chegou o sábado, sétimo dia. Portanto, elas descansaram, elas guardaram o sábado, sétimo dia. Quando estava se findando o sábado, sétimo dia, elas foram com as especiarias preparadas para ungir o corpo de Cristo. Mas o corpo não estava lá. Por isso o Evangelho chama o dia seguinte da crucificação de Cristo de sábado, em Lucas 23:54. Corresponde exatamente ao dia seguinte do sacrifício da Páscoa, de acordo com Êxodo 12 e Levítico 23, não se tratando do sétimo dia. O dia da crucificação foi chamado de a preparação para o sábado da Páscoa, que imediatamente lhe seguia, e não caiu em uma sexta-feira. Neste ano, particularmente, o dia da preparação foi uma quarta-feira. Jesus morreu ao redor das 3 horas da tarde deste dia, e justamente antes do crepúsculo deste mesmo dia, foi posto no túmulo. Então ele foi colocado no túmulo um pouco antes do pôr do sol, da quarta-feira. 72 horas mais tarde, ou 3 dias e 3 noites se cumpriram antes do crepúsculo do sétimo dia, do sábado semanal, o qual foi o tempo de acordo com Mateus 28:1, para que o anjo dissesse: não temais vós, porque eu sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui porque já ressuscitou. Agora vamos falar o tempo que ele estaria no sepulcro. Quanto tempo que ele disse que estaria no sepulcro, meus irmãos? Tem várias passagens. Marcos 10:34. 3 dias depois ele ressuscitará. Mateus 16:21. E ressuscitar ao terceiro dia. Depois, Mateus 17:23. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 20:19. E ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 9:22. E seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Mateus 27:63. Depois de 3 dias ressuscitarei. Marcos 8:31. Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. A referência nesses versículos sobre o tempo que Cristo estaria no túmulo, com a ressurreição ocorrendo somente depois de 3 dias,
confirma sua crucificação na quarta-feira e a ressurreição no final do sábado, justamente antes do crepúsculo. Os versículos mostram a exatidão da palavra de Deus e a perfeita ligação do sacrifício definitivo e final de Cristo com a Páscoa anual do Antigo Testamento. Mais um capítulo, ressuscitado ao terceiro dia. Como pôde Jesus ter estado no túmulo 3 dias e 3 noites e ressuscitar no terceiro dia? Resposta: ele foi posto no túmulo numa quarta-feira, antes do crepúsculo, um pouco antes do pôr do sol. 24 horas mais tarde, se cumpriram justamente antes do crepúsculo da quinta-feira, o qual marca o primeiro dia que esteve no túmulo. Contando da mesma maneira, sexta-feira foi o segundo dia e sábado, antes do crepúsculo, 72 horas mais tarde, foi o terceiro dia. Então dá exatamente o que Jesus profetizou. Emaús, o terceiro dia desde os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então os discípulos pensavam que Jesus traria a redenção a Israel na primeira vinda. Mas na verdade isso vai acontecer na volta dele. É impossível que o domingo tenha sido o terceiro dia desde que, contando-se a partir do dia da crucificação de Cristo. Pois se o domingo foi o terceiro dia depois da crucificação, esta não teria acontecido na sexta-feira, mas sim na quinta-feira, já que o sábado seria o segundo dia e a sexta-feira o primeiro dia depois da crucificação, e não o próprio dia da crucificação, como defende o sistema religioso. Não teria sentido lógico, nem mesmo gramatical, dizer que Cristo foi crucificado no primeiro dia depois, ou desde que feito. O discípulo que estava indo para Emaús não disse: hoje é o terceiro dia depois da crucificação e morte de Jesus. Ele disse: hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Desta forma, primeiro é indispensável definir a que se refere essas coisas que aconteceram. Então, o que aconteceu? Tudo que aconteceu, tudo que se sucedeu. Aparentemente, os homens estavam falando de outras coisas além da crucificação e morte de Jesus, porque lemos no verso 14: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou de tudo o que havia se sucedido em algumas versões. Isso incluía tudo o que havia sido feito em relação à morte e sepultamento de Jesus. Algo realizado por último foi o selamento da pedra que fechou o túmulo e o estabelecimento da guarda que cuidou do sepulcro com severa vigilância. Isso ocorreu no dia seguinte da sua morte, ou seja, uma quinta-feira. Então vamos ler esse relato. O relato sobre os últimos acontecimentos. Mateus 27, versículos 62 a 66. No outro dia, que era o seguinte ou da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então selaram a pedra. Assim, o tempo a contar dos dias posteriores seria desde o dia em que a última coisa se sucedeu relacionada à morte de Jesus, e esta era o que acabamos de constatar: o selo do túmulo
e o estabelecimento da guarda romana, acontecimentos ocorridos na quinta-feira, de tal maneira que a sexta-feira havia sido o primeiro dia, o sábado o segundo dia, depois, e o domingo o terceiro dia, depois que todas essas coisas aconteceram. Isso nós vemos também em outras versões. Está aqui para vocês, eu vou deixar esta apostila. Hoje são 3 dias desde que todas essas coisas aconteceram. E nenhuma dessas conceituadas versões dizem que aquele domingo, entre aspas, era o terceiro dia, mas que já haviam passado 3 dias contados de todos aqueles acontecimentos, o que muda completamente a situação. E aí vocês podem me perguntar, mas Gilberto, e Marcos 16:9? Porque parece que Marcos 16:9 fala que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Mas será que é isso mesmo? Se nós lermos com as vírgulas que foram acrescentadas, como que ficaria? Aí vai parecer que Jesus ressuscitou no domingo mesmo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, se colocar a vírgula, no grego não tem a vírgula, mas se colocar a vírgula dessa forma, e Jesus, vírgula, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vírgula, você vai falar, pô, peraí, por essa passagem ele ressuscitou no primeiro dia, então. Mas, meus irmãos, no original grego não tem vírgula. Em nossa tradução, a vírgula seria colocada corretamente da seguinte forma, para fazer sentido com todo o relato bíblico dos fatos. E Jesus tendo ressuscitado, vírgula, aí sim. E Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ou seja, tendo ressuscitado é relato passado e apareceu a Maria Madalena é relato presente. Primeiro ele ressuscitou e depois ele apareceu. Tanto que quando elas chegaram no sepulcro, no final do sábado, na transição do sábado para domingo, ele não estava mais lá. E depois ele aparece. Aí que ele aparece para elas. Tanto que elas confundem, né? A Maria Madalena, ela pensa que era um jardineiro. Na primeiro momento, ela pensa que era um jardineiro que estava lá. Então, o correto é o seguinte. E Jesus, tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Tendo ressuscitado é relato passado, apareceu a Maria Madalena, relato presente. E qual que é a importância desta verdade, meus irmãos? A observância do domingo é um falso ensinamento. A observância do domingo, o dia do sol, como dia de repouso e adoração, tem seu princípio derivado do ensinamento de que Cristo ressuscitou dos mortos num domingo. Tal doutrina fica sem base quando vemos que as Escrituras realmente nos revelam. Quando perguntamos às pessoas por que observam o domingo, a maioria responde: porque Cristo ressuscitou neste dia. Ou seja, não tem mandamento, não tem nenhuma... Jesus nunca falou de domingo, Deus nunca falou sobre domingo, os profetas nunca falaram, os apóstolos nunca falaram. E aí do nada as pessoas guardam o domingo e a maioria responde: ah não, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Sendo que ele ressuscitou no sábado, hein? Com isso, deixam de obedecer ao 4º mandamento de Deus, passando a profaná-lo, perdendo assim a sua divina bênção por falta de conhecimento bíblico sobre o verdadeiro tempo da ressurreição. O profeta Daniel disse, Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Então, o anticristo fez isso. Ele mudou os tempos e a lei. A guarda do sábado foi mudada para guardar domingos e festas.
A questão da imagem foi retirada também. O 10º mandamento foi quebrado em 2, porque tirou a questão das imagens. Ou seja, o anticristo ele realmente cumpriu. Nós temos, por exemplo, os mandamentos católicos, eles não são os mesmos mandamentos da Bíblia. Guardar domingos e festas. No Êxodo não está isso. Tá, lembra-te do sábado para o santificar. E você não se prostrar a imagens, não fazer imagem, eles tiraram também. Depois eles quebraram o 10º em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Não são os 10 mandamentos da Bíblia. Não pecar contra a castidade, não tá assim na Bíblia. E o protestantismo segue isso em parte. O protestantismo segue guardar domingos e festas, segue um monte de coisa do catolicismo. Ou seja, o protestantismo ele segue o anticristo. Daniel profetizou: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. O domingo é uma mudança satânica que foi feita na lei de Deus. Uma mudança do anticristo. É grave, meus irmãos. Uma prova disto é que o domingo substituiu o sábado como dia de repouso do trabalho e se tornou o dia de adoração. Esta mudança foi feita por tradições de homens a partir do imperador romano Constantino, porque não há mandamento escritural para a mudança. É perigoso adaptar nosso culto a Deus de acordo com a doutrina humana e estabelecer a nossa fé de acordo com os ensinamentos dos homens. Cristo disse em Mateus 15:6: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, o domingo é uma tradição que invalida o mandamento de Deus. Todas as igrejas fazendo culto aos domingos, está errado. Tem que ser obrigatoriamente tem que ser no sábado. Se quiser fazer no domingo, faz, mas não pode deixar de fazer no sábado. Não pode deixar de fazer no sábado. Caso fosse possível provar na Bíblia que Cristo ressuscitou no domingo, o que vimos ser impossível, ainda assim isso não constituiria a base para mudar o mandamento de Deus de observar o sábado como dia de repouso e estabelecer um novo dia para descanso e adoração, porque não há qualquer insinuação na Bíblia de que o dia no qual Cristo ressuscitou seria consagrado para culto público ou privado ou para repouso. Jesus nunca falou para fazer um culto relacionado ao dia da sua ressurreição. Ele sempre falou para fazer relacionado à ceia, à morte, quando ele derramou o sangue. Não há a mínima insinuação escritural de que o dia da ressurreição de Cristo fosse recordado ou celebrado de algum modo especial. Portanto, o tempo da ressurreição de Cristo não dá qualquer razão para guardar o domingo ao invés do sábado, ainda mais se considerando que ele restou no próprio sábado. Agora, o problema da observância da chamada Sexta-feira Santa. Outro resultado do falso ensinamento sobre a crucificação e ressurreição de Cristo é a tradição humana da Sexta-feira Santa, na qual a Igreja Católica proíbe os membros da seita de comerem carne, conforme o artigo 1251 do Código de Direito Canônico. Na verdade, pelo Código de Direito Canônico, que eu estou com ele aqui na tela, então, Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II, versão portuguesa, 4ª edição revisada, artigo 1251, proíbe carne em todas as sextas-feiras. O católico ele tem que seguir isso aqui, ó. Guarde-se a abstinência da carne ou de outro alimento segundo as determinações da Conferência Episcopal todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincido com algum dia numerado entre as solenidades. A abstinência e o jejum da quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo falso isso aqui. Tudo falsa doutrina de anticristo. Dando sequência, anualmente as igrejas têm um serviço especial na sexta-feira anterior à chamada Páscoa Cristã ou Domingo da Ressurreição. Este dia é designado como Sexta-feira Santa e é lembrado equivocadamente como o dia da crucificação. É verdade que Cristo ensinou que deveríamos recordar a sua morte,
Para isso, ele mesmo instituiu uma cerimônia que cobrisse este propósito, ao qual Paulo se refere como a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 20. E esta é uma noite em que se tomam o pão sem fermento e o vinho, símbolos do seu corpo rompido e de seu sangue derramado. Jesus Cristo instituiu esse serviço durante a noite em que foi traído, o mesmo dia em que foi crucificado, e não no dia que ressuscitou. Então, a ceia do Senhor é no dia que ele morreu, é no dia que ele derramou o sangue, e não no dia que ele ressuscitou. Ele não falou para guardar nada em relação ao dia da ressurreição, porque o dia da ressurreição já é o dia do Senhor, já é o sábado. Por isso que ele não falou. Ele falou para celebrar o dia em que ele foi morto, no dia que ele derramou o sangue, no dia que ele sofreu no seu corpo. Por isso que nesse dia da ceia, nós comemos o pão sem fermento, né? Porque fermento representa o pecado, que é o seu corpo que sofreu toda a aflição em nosso lugar, e tomamos o vinho, que representa o sangue que ele derramou para a redenção dos nossos pecados. Então ele instituiu essa celebração durante a noite em que foi traído, mesmo dia em que foi crucificado, não no dia que ressuscitou. Então todas essas celebrações do sistema religioso estão erradas. Portanto, tomar a comunhão no domingo é também sem justificativa escritural. Os que creem que Cristo foi crucificado na sexta deveriam ao menos tomar a comunhão nesse dia. Porém, a contradição é tão grande que nem isso acontece. É Babilônia, Babilônia total mesmo. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia. E aí inventaram o domingo de Páscoa. Primeiro que não existe mais Páscoa. Páscoa era uma festa judaica. Conseguiram inventar domingo de Páscoa. Visto que mostramos que Cristo não ressuscitou no domingo, e nem mesmo existe domingo na Bíblia, não há razões bíblicas para a observância do chamado domingo de Páscoa, embora pela tradição é um dos dias mais importantes e especiais para a maioria das igrejas do sistema babilônico. Demonstramos que Cristo ressuscitou no túmulo antes do crepúsculo do sábado, ou seja, o dia que precede o domingo. As cerimônias religiosas do domingo de Páscoa, efetuadas antes da saída do sol, são completamente antibíblicas. Não há exemplo, mandato ou ensinamento na Bíblia para a celebração da ressurreição de Cristo. Observar a Páscoa como um dia especial, sagrado, religioso e celebrá-lo, entre outras coisas, escondendo ovos e suas cascas coloridas para que as crianças procurem, fazendo-as crer que os coelhos os puseram, é engano e um infame pecado. Então vamos à conclusão. Jesus, para provar sua afirmação de ser o Messias, colocou como sinal o sinal de Jonas, onde determinantemente ele expressa que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites. Com o entendimento adquirido, conte você da tarde do dia de quarta-feira, hora em que Cristo, já posto no túmulo, até a tarde de sábado, hora que Jesus ressuscitou, e terá perfeitamente o computo do sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. E Jesus, meus irmãos, ele declara que seria consumado na metade da semana. Olha que interessante. Ele fala da quarta-feira. Lucas 13, versículos 31 a 33. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Olha que interessante. Hoje eu efetuo as curas hoje, segunda, e amanhã, terça. E no terceiro dia, quarta, sou consumado. E
isso foi profetizado também por Daniel, Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação. Quando que é metade da semana? Quarta-feira. Então ele foi morto na metade da semana literal, na quarta-feira, e na metade da semana 70, da última semana profética. Porque são 70 semanas de anos, em Daniel 9. A última semana, como as outras, durou 7 anos, sendo que o ministério dele foi 3 anos e meio. Então, a última semana de Daniel 9, a semana de número 70, Jesus ele foi cortado na metade da última semana, tanto de forma profética quanto de forma literal. Ou seja, no meio dos 7 anos, quando o ministério dele completou 3 anos e meio, ele foi cortado. E também de forma literal, na metade da semana, na quarta-feira, ele foi morto. Então aqui nós temos um duplo cumprimento, profético e literal, provando que ele efetivamente foi morto em uma quarta-feira. Tanto pelo que ele fala aqui no Novo Testamento, em Lucas 13, quanto pela profecia de Daniel 9, 27, fechando por completo o ciclo com chave de ouro, de modo que não reste quaisquer dúvidas, meus irmãos. Vou deixar essa apostila para vocês, vou revisar. Todos os irmãos novos, façam o estudo bíblico do discipulado e o estudo bíblico da série Luz na Escuridão e também Revelando o Apocalipse. A gente vai deixar o link também. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus.